Falar de corrupção. No primeiro mandato do governo Lula, lá em 2002, teve o escândalo do Mensalão. Depois toda a investigação da Petrobras, o que levou o presidente Lula para a cadeia. Depois, claro, todas as condenações contra ele foram canceladas pelo Supremo pelas razões dos erros graves no processo. Mas, para quase a metade da população brasileira que não votou no presidente Lula, ele e o PT são vistos como símbolos de corrupção. Na verdade, o presidente Lula não foi preso por conta da Petrobras. É importante deixar isso consignado, claro. E as sentenças não foram anuladas por erros processuais. Elas foram anuladas porque o Lula era inocente. Isso é fundamental de ser compreendido. O sistema institucional que existe contra a corrupção no Brasil foi montado exatamente no governo do presidente Lula. Mas é possível fazer mais? CGU, Polícia Federal, Ministério Público Independente, fortalecimento da Polícia Federal, leis importantes. É possível fazer mais? Sim. É necessário fazer mais? Sim, sempre. Inclusive pelo desmonte que foi feito agora. Não houve diminuição da corrupção no Brasil. Pelo contrário, o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção com dinheiro federal na história brasileira. Mas isso... Cabalmente. Mas, governador, bilhões. Quando o senhor então, fala, veja, por que isso ocorreu? Porque os sistemas institucionais foram desmontados. Então, o que fazer? Remontar os institucionais e quem está em cima tem que dar exemplo. É isso. E a sociedade tem que cobrar, e vocês, a imprensa, tem que cobrar, e aí nós vamos reduzindo as margens de corrupção, de negócios, e é preciso também olhar para o setor privado. É muito importante que essa cultura organizacional forte contra a corrupção ocorra também no setor privado, porque não existe corrupto sem corruptor. O senhor tem dito, ok, lá atrás Lula mostrou responsabilidade fiscal, Alckmin também, Haddad na Prefeitura de São Paulo. Porém, se isso viesse num discurso de Lula, por exemplo, na COP27, dizendo responsabilidade fiscal, mas um pouco mais próximo do discurso que Alckmin tem colocado, do tipo... Realmente a gente precisa olhar para a responsabilidade social, precisamos ter os programas, mas a gente vai ter uma âncora fiscal, vai ter um comprometimento de redução de dívida. Ou seja, o discurso do líder maior, do presidente, também, de certa forma, dizendo... Porque em nenhum momento ele está dizendo isso. Ele só fala da parte do estouro e dos gastos, que, aliás, ninguém discorda que tem que ter esses gastos. Mas ele não consegue, de outra forma, também sinalizar que, olha, calma, teremos alguma âncora e responsabilidade fiscal, né? Se estamos sem âncora fiscal... Quem desancorou o barco? Nós? Não. É claro que tem que ter âncora fiscal. E quando o Lula governou, teve. Houve. Era o superávit primário. Era o superávit primário, que era uma forma, e o crescimento do PIB. Porque a âncora fiscal não é só restringir gasto. O crescimento do PIB também é âncora fiscal. Então, porque permite uma relação dívida-PIB melhor. Agora, o presidente Lula falou a campanha inteira de previsibilidade, de segurança jurídica. Ele é uma pessoa do diálogo e da pactuação. Então, creio que é verdade que não tem lua de mel. Mas, por outro lado, não dá para cobrar o noivo ou a noiva antes mesmo do casamento. O que o Rodolfo está falando é que não houve, por parte do presidente Lula, nenhuma declaração com a ênfase que o senhor está fazendo agora, e não me recordo dele ter feito declarações tão apaixonadas pela segurança jurídica e previsibilidade, quanto fez em relação a compromisso com os gastos sociais. E aí falava, mas e a responsabilidade fiscal? Não, responsabilidade fiscal sem responsabilidade social não existe. Esse mas não precisa dessa contradição. É como liberdade e direito individual com segurança jurídica. Não pode haver contradição. É uma coisa só. Responsabilidade fiscal tem que ter ponto. E responsabilidade social tem que ter ponto. Mas quando ele constrói a frase... cria-se uma subordinação, pode ser no ouvido da gente. Então ele tem que refazer, porque o que interessa é como a mensagem chega e não como ela parte. E o senhor está tentando traduzir de uma forma agora, talvez com uma clareza maior, mas não vi durante a campanha a clareza que o senhor descreve. Então você precisa de teto de gasto, certo? Isso vai ser cumprido. Vai ter âncora fiscal? Claro que sim. É evidente que sim. Qual o senhor acha que deve ser a próxima aí âncora? Cabe à equipe econômica construir várias propostas sobre a mesa, desde relação dívida-PIB, desde voltar a superávit primário, enfim, fazer um modelo misto. A situação que a gente está simplificando, nós temos uma carga tributária maior dos últimos 12 anos, 34%.
do PIB. 33,9% do PIB, a maior dos últimos 12 anos. Então, a sensação que dá é que estão anunciando um país ingovernável, a carga tributária já pesa muito no setor produtivo. Qual é o caminho para solucionar isso? Se cada vez que uma entrevista é dada, diz que falta dinheiro para um monte de coisa e o estouro já está em 200 bi. Há alguma despesa nova ali? Há uma ideia de liberação de uma margem extra para investimento, pequena. E essa praticamente dobrar os investimentos discricionários. Isso é importante para o país? Sim, claro. Despesa pública é receita privada, nunca esqueçamos disso. É para ativar a economia, gerar emprego e contratar empresas para trabalhar, para fazer minha casa e minha vida. Tirando isso, o que é despesa nova? Nada. E há uma concordância das forças de segurança que não é razoável que um país tenha mais CACs do que membros das PMs no Brasil. Que é a situação que o governo Bolsonaro gerou. O senhor chamou o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O orçamento secreto é imoral, mas não está no Código Penal, ele não é ilegal. A corrupção a que a gente se refere, que é a corrupção do Petrolão, a corrupção do Mensalão, é ilegal, está no Código Penal, é roubo, é pegar o dinheiro de alguém, é pedir uma vantagem. O orçamento secreto é uma vergonha, é nojento, é asqueroso. Mas esses são os adjetivos, ele não está no Código Penal. É uma forma, tanto que o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, pediu a lista dos autores das emendas e uma parte foi dada. Nem tudo. Nem tudo. Uma parte foi dada, outros não deram. E lá está dizendo, fulano mandou para tal lugar e tal. Pode ser que lá na execução, mas aí pode ser, não tem investigação. São diferentes, não são, governador? Tem dezenas de investigações. Sim, mas isso não há mais. O conceito é imoral, mas não é ilegal. Não, claro que é ilegal, claro. Há uma antinomia até semântica, orçamento secreto. Como que uma despesa pública não vai ter a identificação, a nitidez de onde veio, para onde vai e para onde está sendo empregado? E isto é uma fonte. É uma fonte. Claro que não há um tipo penal. Exato. Praticar orçamento secreto. Não existe. Mas existe um tipo penal. Peculato. Existe um tipo penal. Corrupção passiva, corrupção ativa, emprego irregular de verbas e rendas públicas. Aí tem que vários investigar, tipos penais. Sim, claro. E mais do que isso. Aí a questão é colocada. Um juiz vai lá e dá uma sentença qualquer numa direção, a ação sobe, chega no Supremo, o Supremo toma uma decisão, e essa decisão é só uma referência, pode ser seguida ou não. Fora o ativismo. E a gente tem visto, e a gente está acompanhando, Alexandre de Moraes virou sinônimo, né? Ganhou ser tratado até como apelido, como Xandão, pelas coisas, pelas decisões e tal. Queria ouvir o senhor sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o uso dessa palavra ativismo? O que o senhor acha do trabalho, da forma como vem sendo conduzidas as discussões do Supremo, o papel do Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal? Começar do mais simples. O ministro Alexandre de Moraes prestou um serviço ao país como raras vezes vimos na história do Supremo brasileiro. Teve atitude, agiu de acordo com a lei, soube enfrentar o golpismo, acertou. Como a política perdeu grande parte da sua funcionalidade e da sua credibilidade, é claro que houve um agigantamento, não só no Brasil, em outros países do mundo também, da função judiciária. Por quanto tempo isso vai prosseguir? Provavelmente os nossos descendentes continuarão a debater isto enquanto as instituições políticas, as instituições da democracia representativa não adquirirem uma funcionalidade mais alta. Então eu te diria assim, se o ativismo judicial for um mal, que para mim não é, seria um mal necessário, um mal inevitável nas sociedades contemporâneas. O senhor não vê em nenhum momento disso, seja lá de trás, de agora, etc., excessos? Ou o senhor entende que sim, há excessos por causa da explicação anterior que o senhor deu, de que com a democracia de vez em quando fraquejando, o Supremo avança? Mas em tese não deveria, não? Na verdade, essa não é uma discussão metafísica, né, se deveria ou não. É uma discussão prática. Graças a Deus, houve essa ocupação desse espaço. Por quê? Eu só estou aqui conversando com vocês por conta do inquérito das fake news. Provavelmente eu estaria no exílio e vocês fazendo a entrevista por Zoom. Porque nós temos um presidente da República golpista que tentou dar golpe de Estado todos os dias do seu mandato. E só não vai dar amanhã porque não pode, não é porque não quer. E uma das forças de contenção foi exatamente o inquérito das fake news, que permitiu o desmonte
não da mentira, tal como infelizmente ela sempre existiu, mas de uma indústria alimentada por empresários que são bandidos. A indústria da fake news é sustentada por criminosos. E por isso eu acho que o ministro Alexandre e o Poder Judiciário agiu e deve agir ainda mais contra quem sustenta essa indústria, porque essa indústria mata. Por isso, creio que o inquérito das fake news foi fundamental para nós chegarmos até aqui. E vamos ver o que o Supremo vai decidir quanto a ele. Mas os fatos são muito graves e servem de lição para todos. Porque isso é como mais ou menos o tráfico de drogas, que tem gente que quer olhar só para o pequeno traficante e não quer olhar para quem financia o tráfico, que está nas festas, está nas mansões, está no asfalto. Essa gente que alimenta a indústria do tráfico. Mas eu lembro muito que a época da Lava Jato, também muitos sobre eventuais excessos, erros de processo, avanços indevidos. Lembro que a própria gravação de Moro, daquela ligação de Dilma e Lula, foi feita fora do horário. Muitos também defenderam à época, e obviamente o senhor não, e todo o governo do PT não, de que aqueles excessos eram fundamentais. Os fins justificando os meios. Discurso de, olha, não, mas excessos são fundamentais, senão a corrupção acontece e tal. E à época, obviamente, o senhor e todo o governo eram contra, dizendo que isso são os desmandos da Lava Jato, que era um projeto. Foram conduzidas, foram levadas à jurisdição de Curitiba, investigações que não tinham nada a ver com Petrobras. Como esta de sítio e de apartamento, o que isso tinha com Petrobras? Nada. Isso é uma violação dos meios. Agora, o inquérito das fake news, o Supremo pode fazer? Pode. Está lá, no seu regimento interno. Mas é pouco usual que ocorra dessa forma. O que a gente está falando é sobre a forma de investigação. E no caso da Lava Jato, o senhor está entrando no detalhe ao dizer: o juiz da 13ª Vara de Curitiba levou para lá casos que não eram de lá. Por quê? O senhor está falando de detalhes, de casos específicos. Eu estou falando uma pergunta de um caso específico, o senhor diz, bom, mas esse é um caso específico, mas não, é de lá também que era caso específico. É porque o caso lá da 13ª Vara de Curitiba já foi debatido, já houve debate, isso já transitou em julgado, para usar o jargão forense. Nesse caso, as investigações estão em curso. Agora, veja, eu não estou dizendo... Eu lembrei agora de Campos Salles, foi o presidente da República, ele tem uma frase: Supremo é a joia das instituições republicanas. Aí, 5 décadas depois, João Mangabeira faz um discurso e se diz assim: o Supremo é a instituição que mais faltou à República. Não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, pode haver erros? Claro que sim. Devem ser corrigidos, claro que sim. Mas a gente tem que olhar, nesse caso, a floresta. E o que foi identificado como erro, corrige, que é o caso específico que eu aludo sobre a Lava Jato. Tanto que eu sempre disse que a Lava Jato, infelizmente, havia comprovado corrupção. Claro que sim. Eu não posso dizer o contrário, porque eu estaria traindo o óbvio, traindo a verdade. Isso eu não faço. Agora, neste caso específico, não. E se houve, eventualmente, uma ou outra questão, inquérito A, B ou C, claro que deve ser corrigido.